Olá a todos, meu nome é Alexandre Ferreira Carneiro Gonçalves, sou aluno do Centro Universitário Internacional, Uninter, e esse é um vídeo de abertura referente ao estágio híbrido, porém esse estágio é sobre a matéria de gestão educacional, que no caso vou entrar em detalhes referente aos desafios da educação e às novas ferramentas de tecnologia e como isso deve ser usado em sala de aula, seja no ensino fundamental ou no ensino médio. Portanto, este vídeo é referente ao vídeo de abertura da gestão educacional. Tem uns vídeos anteriores que é referente ao estágio híbrido, porém de docência e ensino fundamental, e também vai ter alguns vídeos referente aos outros estágios. No entanto, este vídeo é sobre gestão educacional, no qual vou entrar em detalhes referente a esse título, que é o desafio da educação e as ferramentas de tecnologias, que faz parte dessa disciplina, né, que é a gestão educacional. No entanto, se tratando de um vídeo de abertura, né, na qual vou entrar em detalhes, né, referente aos desafios que tem na educação, né, e como isso pode ser trabalhado, né, com as novas ferramentas de tecnologias que temos hoje na sociedade contemporânea, no caso. Lembrando-se, né, que eu faço o curso de licenciatura em História, né, então vou entrar em detalhes primeiramente nesse vídeo de abertura, um pouco da perspectiva histórica que perpassa essa questão educacional no Brasil. Vou começar ali do início ali das primeiras décadas do século XX, né, com o governo de Getúlio Vargas. Porém, até mesmo no início, né, do século XX, a educação ainda tinha uma certa tendência, né, do ensino tradicional, que foi colocado, né, no período aí do século XIX, até mesmo pelas reformas educacionais feitas pelo Brasil Império, né, do governo imperial de Dom Pedro II. No entanto, a educação ainda teve aquela postura tradicional, não tinha um ensino tão crítico. E isso também refletiu, né, na primeira época do Brasil República, né, nos primeiros governos do Brasil República não teve uma mudança tão grande assim. Teve, mas não tão umas ferramentas mais ousadas, mais trabalhadas na questão da educação. Então, ainda ficou muita coisa do século XIX, ainda aquela tendência, né, no ensino tradicional, ferramentas de enciclopédias, o aluno era visto como simples, né, não tinha um senso tão crítico, apesar que também, né, isso foi muito usado também durante o século XX, não teve mudanças, né, mas não tão grandes. Mas no primeiro momento, né, da Primeira República, houve sim algumas mudanças, mas não tão significativas em questões de ferramentas ou uso, né, dentro do ensino. Isso mudou muito depois, né, da nova Constituição Democrática, né, e teve, né, algumas mudanças, né, referente a leis sobre diretrizes, metodologias, né, e ferramentas como devemos usar isso dentro do ensino. No entanto, durante essa época não teve muita revolução educacional, mas de certa forma esse é um vídeo de abertura na qual vou trabalhar diferentes formas, né, trazer alguns educadores, né, que sempre, né, tentaram ali mudar, fazer uma mudança na educação do Brasil. E hoje, né, que é um debate bem amplo, né, referente ao uso das ferramentas de tecnologias, né, e como que vamos utilizar isso em sala de aula, né, com esses alunos, né, seja de ensino fundamental ou ensino médio. Ainda mais hoje, né, com essa pandemia, muita coisa modificou, muita coisa mudou, e isso tem muito a ver com a questão, né, dessa gestão educacional, né, como vamos fazer essa certa gestão, né, no ambiente educacional, na comunidade, como devemos, né, olhar mais em volta, como falei anteriormente, né, olhar para a comunidade, né, como os indivíduos, os alunos vão trabalhar isso com os familiares, com os pais, né,
que estão hoje, né, enfrentando uma nova mudança, né, na educação, uma reestrutura, né, o uso de tecnologias, de novas ferramentas, e de certa forma isso é muito importante a gente entrar em detalhes, né, referente a isso, sobre como devemos utilizar essas ferramentas e realmente se com essa mudança toda, como vamos, né, salientar ali e reestruturar a educação, né, no Brasil ou na nossa própria comunidade em si, né, na qual esse estágio, né, faz parte, né, que é voltado, né, para o ensino dentro do espaço, né, ali onde que o polo trabalha e tudo mais, com toda essa questão. Portanto, como tinha falado no início do vídeo, né, que vou retratar mais um vídeo de abertura, né, vou retratar mais uma questão histórica, né, trazer perspectivas históricas sobre o que ocorreu, né, durante, né, o século XX ali, né, até chegar aos nossos tempos, né, o que houve ali na educação, as democracias, né, do Brasil, os governos que teve ali, que muitos, né, de certa forma reestruturou a educação conforme eram os períodos, né, períodos de entre guerras, ou até mesmo após a Segunda Guerra, Guerra Fria, né, isso refletiu muito também não só na política, né, mas também na questão educacional. E é muito importante nós relatar essas questões que a sociedade brasileira viveu, né. Então, veremos primeiramente, né, o contexto histórico, que em suma, começando ali no período democrático, né, no Brasil, lembrando-se, né, que tem esse nome democrático, mas durante o governo de Getúlio Vargas, no primeiro governo dele, né, que é a Era Vargas, né, tem mais um governo mais voltado para um governo totalitário, né, não tinha tanto assim essa concepção de democracia, né, de direitos, tudo mais, né. Era um governo mais voltado para a questão totalitária, mas isso é um debate já mais amplo, né? Vou fazer o possível aqui de salientar, né, o mais possível referente a esses períodos, né? Não ficar um vídeo muito longo, né? Cansativo. Então, esse período democrático, né, que dá início ali ao ano, né, de 1930 a 45, né? Que é um dos primeiros anos da Era Vargas ali, Getúlio Vargas, né, que também vem, né, o ano de 45 a 64, né, que tem alguns governos ali, né, democráticos, né, até, né, o início do governo, né, militar, né, que começa a partir de 64, né, com um golpe, né, tudo mais. Porém, então, vou trazer um pouco sobre esses períodos, né, do início ali do governo da Era Vargas, né, o governo Dutra, né, Getúlio novamente, com voto direto, Juscelino Kubitschek, né, Jânio Quadros, depois vem, né, o João Goulart, né, na qual, né, temos esse início de governo, né, no ano de 64, né, que foi o golpe militar, dando início ao governo civil-militar, né, ou ditadura civil-militar, como tem essa questão, né, que vai até, né, a redemocratização do Brasil, né, e já entra os novos debates educacionais, né, e mudança na estrutura da política também. No entanto, começando pelo governo de Getúlio Vargas, né, que na qual era um governo totalitário, né, principalmente na Era Vargas, né, que tinha o autoritarismo, né, dentro também da questão de centralizar a política, e isso impactou muito na questão do educacional. A escola permaneceu como uma instituição em que a orientação era muito civilizatória, né, e era pão-pragada aquela questão do nacionalismo, né, do nacionalidade do brasileiro, né, a questão civilizatória, né, apesar que era um período de entre guerras, né, entrando já ali pro início, né, da Segunda Guerra Mundial, então tinha muito isso durante essa época, né, que era aquela paixão nacionalista, e isto enfatizou muito dentro da questão educacional durante o governo Vargas, né, no início do governo Vargas. Então a escola, ela
continuou ainda com essa velha política, né, vamos falar assim, do modo grosso, desculpa, do modo grosso de dizer, né, ainda ficou ainda muita coisa do século XIX, apesar que houve alguma reestruturação, mas ali ainda ficou ali aquela nuvem negra ali ainda, né, do século XIX ali, aquela coisa nacionalista, né, de que o aluno era tapa rasa, né, não tinha o conhecimento dele não era trazido para dentro do debate educacional, né, que somente o educador, o professor que tinha todo o conhecimento. Hoje isso mudou muito, né? Não tem mais essa questão, né, de que o aluno, né, não tem conhecimento nenhum e somente o professor. Ou seja, é uma troca ali de conhecimento, né? O professor, ele tem que mediar ali o que o aluno realmente tem, né? O conhecimento que ele já vem adquirido ali, seja criança, adolescente ou adulto, né? Isso tem que ser muito respeitado. No entanto, durante essa época, essas questões educacionais não eram tão trabalhadas. Ou seja, o aluno, ele era uma tábua rasa, né? E o professor ou o educador tinha todo o direito de conhecimento. E fora essa paixão, né, nacionalista, né? De que a educação tinha que ser civilizatória, né? Ou seja, né, honrar a pátria, né? Aquela questão toda, né? Que era muito comum durante essa época. Portanto, no ano, né, de 1932, diversos intelectuais, né, brasileiros assinaram um manifesto, né, que foram os pioneiros, né, os primeiros intelectuais, né, que tentou ali abordar, né, uma nova reestruturação para a educação, né, que foi o movimento Educação Nova, né, ou Escola Nova, que na qual apresentava ideias, né, liberais e propõe um amplo programa educacional que o Estado deveria ter o papel central, centralizador ali. Também temos que entrar em questão também sobre essa época, né? O Estado não tinha tanta importância ali com a educação. Tinha, mas não era tanto igual é hoje. Então, muitas vezes, indivíduos que viviam na marginalidade ou na desigualdade social não tinham acesso à educação, onde que a taxa de analfabetos da época era muito grande. Por conta disso, né? Porque o Estado não tinha essa preocupação igual é hoje com a educação. Não tinha leis assim bem claras, né, que o Estado ali tinha que manter a educação, né, que isso era muito importante para a época, para o desenvolvimento mesmo do Brasil. Então ainda tinha aquela velha política do século XIX, aquela coisa que estudar era coisa de gente rica e que pobre ali só tinha que realmente trabalhar serviços braçais ou aqueles indivíduos que viviam no campo, né, ali continuar trabalhando no campo, né, exercendo funções ali. Que educação não era coisa de gente avançada, né, que indivíduos, né, que viviam ali na desigualdade social não poderia estudar, né, era algo fora do comum, algo surreal. Portanto, com o Estado Novo, a Constituição, né, na qual foi feita, né, no ano de 1937, a competência, né, educacional foi ampliada, pois deveria, né, fixar bases, diretrizes para a educação nacional. Ou seja, nesta questão, um instituto que foi criado durante essa época, né, no ano de 1937, né, houve, né, a formação ali do Instituto, né, de Estudos Pedagógicos, né, que é o INEP, né, que temos até hoje, né, foi criado durante essa época, né, no ano de 1937, né, que estabelecia, né, essa questão, né, que foi criada, né, durante esse mesmo ano, se eu não me engano. Não, desculpa, não foi no mesmo ano, não, foi criado, né, o INEP, né, porém o Instituto, né, estabeleceu as leis orgânicas de ensino iniciadas, né, no ano de 1942 e foram concluídas ali no ano de 1946, né, que era na qual aí já muda um pouco a questão, né, do que lá do início lá do governo Vargas, né, já vai dando uma nova formatação ali, um novo formato ali para o desenvolvimento educacional, né, que na qual, né, a gente tem ali a certeza de que durante, né,
durante essa época foi iniciada, né, essa criação, né, do INEP, né, ali, né, os debates foram ali realizados, né, até que se chegasse a certa conclusão, né, ali a partir do ano de 42, né, de 1942, né, que foi as leis orgânicas, né, e que foram concluídas, né, somente no ano de 1946, que foram enfatizados, né, que a educação tinha que ter um certo sentido mais voltado para o ensino técnico profissional, ensino técnico profissional, ou seja, o Brasil nessa época começou a se desenvolver um formato mais industrial, ou seja, até um tempo atrás, né, o Brasil não tinha indústria, mas não era uma indústria assim tão competitiva ou com eram indústrias mais voltadas para o lado de manufatura, não era uma indústria voltada por produzir algo mais além, vamos falar assim, no modo grosso, um jeito mais grosso de falar, né? Que realmente, né, ali começou a ter uma mudança muito recorrente no Brasil, né? A questão de investimento industrial, né? E também de indústria voltado mais para o lado estatal também, né? Demos a ideia disso aí também, né? Da estatização, né? Tudo mais. E isso, de certa forma, tinha que trazer, né, ali novos indivíduos para trabalharem nesses setores, né? Ou seja, então, essas leis orgânicas voltou mais para uma reforma educacional para o lado técnico, profissional mesmo, profissionalizante, né? Não tinha tantos debates críticos dentro dos institutos, né, de educação, era mais voltado para a questão mais industrial, né? A questão mais de trabalhar em produção, que era muito normal durante esse período. Ou seja, a partir daí dessa dicotomia, no ano de 1946 mesmo, marcou, né, um momento democrático iniciado no Brasil, que foi a deposição de Vargas, né, ali a saída do governo Vargas, né, acabando ali, né, aquele período longo, né, que foi, né, lá desde 1930, e marcou, né, mais o início da democracia, né. Aí novamente o Brasil vive uma nova constituição democrática e tudo mais, né, que tinha, né, antes de tudo, né, ou durante o próprio governo Vargas, né. E foi um período de forte organização social, de movimentos sociais mesmo e greves, sindicatos e tudo mais. Já existia, mas durante o governo Vargas, né, durante a era Vargas, né, que foi um governo totalitário, esses indivíduos eram perseguidos, né, como partidos, né, as greves, sindicatos eram proibidos, né, caso as pessoas fossem vistas fazendo, né, greves, eram presas, né, e era uma série de coisas que aconteciam, né, durante o governo, que era um governo totalmente totalitário. Então isso também marcou muito na questão educacional, como eu tinha falado antes, né, sobre essa mudança, né, essas leis orgânicas que iam mais voltada para a questão de técnico profissional, não tinha tanto assim, né, uma ferramenta de abordagens, né, de o aluno se tornar mais crítico ali dentro da sala de aula, né. Isso não existia nessa época. E também isso marca o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Ali chega o fim da Segunda Guerra, dando início a um novo período, né, histórico do mundo, né, que foi a Guerra Fria. Isso também marca muito a questão educacional, não somente aqui no Brasil, mas no mundo em geral, com questões sociais, políticas, até mesmo culturais, né? E isso reflete muito dentro da educação, também muito aqui no Brasil, né? Porque a Guerra Fria ela fez muita mudança ali na sociedade, seja no Ocidente
ou mesmo países que estavam envolvidos com o lado soviético também teve as suas reestruturações ali, formatando a política ali que a União Soviética tinha, né? E nós do lado ocidental, né? Com a política de reestrutura, né? Que os Estados Unidos estavam dando, né? Para esses países do Ocidente, ainda mais, né? Com países europeus, né? Por exemplo, que estavam saindo ali da Segunda Guerra e já estavam fragilizados, né? Economia frágil, né? Política frágil, né? E de certa forma ali teve ali um certo apoio, vamos falar assim, né? Dos Estados Unidos, né? Mas isso realmente reflete muito nas sociedades, né? Em geral. E contudo, né? Voltando, né, na questão da educação, né? Aqui no Brasil, né? Esses diferentes contextos, né, educacionais, né? Essa gestão educacional que foram, né, ali, realizados ali, né, durante essa época no Brasil, no ano de 1942, desculpa, errei a data aqui, no ano de 1948, a comissão começa a elaborar, né, o que seria, né, a lei de diretrizes e base, que é a LDB, né, e foi instituída, né, na Câmara Federal. Já começa ali, já dá uma certa mudança, né, na política, né, já vejo